Olá, amados, Deus abençoe a todos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Felipe Silva, e que Deus te dê uma noite, uma manhã ou uma tarde cheia de paz e da presença do Espírito Santo. Amado, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque há 2 dias atrás eu postei um vídeo falando sobre Jesus como chave hermenêutica, ou Jesus como chave de interpretação, falando sobre pregadores que cobram para poder pregar. E eu recebi algumas mensagens. Recebi mensagem de gente que disse que gostou, que foi muito bom, e de outros que criticaram. Então eu vou estar respondendo 3 perguntas que me fizeram. A primeira pergunta que me fizeram é: quando foi que eu tive esta visão, essa ideia de não cobrar para pregar? O que me inspira a não cobrar para pregar? Amados, eu estava desempregado, e aí eu tinha aproximadamente naquele mês uns 20 convites para poder estar ministrando. Eu nunca tinha recebido oferta de igreja nenhuma, mas eu estava desempregado, eu tinha uma dívida de um cartão de alguém que me emprestou e eu precisava pagar. E eu estava já entrando em desespero, batendo nas portas, e as portas não se abriam. Só que eu fui ao culto. Naquele culto, uma moça que não era dirigente da igreja, uma moça que estava sentada na nave da igreja, ela veio e disse: irmão, eu queria te abençoar com o valor da passagem para você ir para casa. E eu disse para aquela jovem, disse para ela: não precisa, eu moro aqui tão perto, eu vou andando. Ela disse: não, mas eu senti no coração de te abençoar. E ela me deu o valor exato para que eu pagasse aquela conta. E naquele decorrer daqueles 15 a 20 dias, as pessoas e igrejas que eu ia, que nunca haviam ofertado na minha vida, começaram a me dar oferta. O problema nasceu quando eu, um dia em casa, tinha um culto para ir, já estava cansado de estar pregando a semana, e eu disse para minha esposa que eu teria que ir ao culto, porque lá eles me ofertavam. Naquela hora, no mesmo momento, eu senti um temor dentro da minha alma, porque eu estava perdendo a visão de ir para o culto para ganhar alma, para poder receber dinheiro. E ali, infelizmente, eu estava prostituindo um altar que era santo, cobrando por uma noite. E isso não é válido para Deus. Então, naquele dia, eu decidi no meu coração em não mais aceitar a oferta. Só que dentro do decorrer de alguns meses à frente, eu fui pregar uma igreja em Austin. E lá uma irmãzinha teve a oportunidade e disse que estava devendo um valor da sua luz e por isso foi cortado. Quando terminou o culto, aquela irmã estava indo embora e o pastor me deu um envelope. E naquela hora o meu coração se apertou tanto, porque eu já estava trabalhando em uma empresa que estava ganhando bem, e eu vi que o pastor deu mais atenção a dar dinheiro para mim, que já tinha, e deixou aquela pobre irmã voltar para casa sem uma provisão para pagar a luz dela. E eu peguei aquele envelope, dei para aquela irmã e ela agradeceu. E eu saí daquele dia prestando atenção que para algumas pessoas a gente só vale na verdade aquilo que temos, e na realidade somos todos iguais. Por que é que pagam tão bem a uns e não dão nada a outros? E se eu preciso ser justo, tem que começar a mudança por mim. As outras 2 perguntas foram as seguintes. Um rapaz, na verdade, ele não perguntou, ele falou que o valor que alguns pregadores recebem é para poder manter as suas vidas no altar de Deus. Chega a ser incoerente. E ele disse que a mensagem de um salariado nunca vai ser igual a mensagem de um pregador itinerante. Meus irmãos, Paulo era construtor de tendas. Ele, talvez, na sua época, não sei quanto era, mas poderia ser um assalariado. Mas foi um homem pleno, cheio do Espírito Santo. Entenda uma coisa: se você tem uma necessidade, está desempregado, e a igreja, ela pode e quer te honrar, maravilha. A questão toda aqui é que tem pessoas que só saem das suas casas se receber R$2.500, R$4.000. Eles não estão ali por amor, estão ali pelo dinheiro. E deixa eu te dizer uma coisa: se encontrar alguém que paga mais, eles vão embora. Eu conheço uma frase que é o seguinte: quem serve a Deus por dinheiro, serve a Satanás por um salário maior. A terceira palavra que eu recebi foi de um irmão dizendo: você não é melhor do que ninguém. Pare de julgar. Mateus capítulo de número 7, verso de número 1. Amados, se não compreendermos o que é um contexto, nós vamos aplicar textos em conversas e criarmos um tipo de heresia.
Olha só o que pode ser criado na cabeça de alguém que é novo convertido e não tem nenhuma habilidade, pode-se dizer assim, em ler a palavra de Deus. Ele vai ouvir e vai dizer: não podemos criticar nada. Entenda, eu não posso criticar pessoas, eu falo contra atitudes. Só que vamos entender qual é o contexto de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 1. Mateus, ele vai escrever esse evangelho aos judeus. Havia um grupo lá chamado por nome de fariseus. Mateus escreve para eles em 65 depois da morte e ressurreição de Cristo. Os fariseus era aquele grupo que eles mandavam as pessoas fazerem as coisas, mas eles mesmos não faziam. Colocavam um fardo pesadíssimo sobre os ombros dos outros, a qual que nem com um dedo eles queriam tentar levantar. Se você ler Mateus capítulo de número 7, verso de 1 e terminar no verso 3, você vai ver que Jesus está falando que antes de eu ficar olhando o cisco do olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave do meu. O que Jesus está falando é sobre um julgamento hipócrita. Vamos ler o que está dizendo, se não me falha a memória, João, capítulo de número 7, verso de número 24. João 7, 24. Diz assim, irmãos: não julgues segundo a aparência, mas julgueis pela reta da justiça. João, ele está escrevendo sobre o evangelho 100 anos depois da morte e da ressurreição de Cristo, enviando esse evangelho aos novos cristãos. Então perceba que João, ele está falando para quem está iniciando no evangelho, que se for para julgar, tem que ser debaixo da justiça, diante da verdade, com o coração puro, a ganhar a quem você está falando, contra a atitude, não contra a pessoa. Então, meu amado, minha amada irmã, entenda isso. Não estou aqui para criticar os pregadores, não estou aqui para julgar os pregadores, mas estou aqui para falar diante da reta da justiça, que é a palavra de Deus. Na minha visão, segundo a visão de Cristo como chave hermenêutica, é errado sim cobrar para pregar, ok? Que Deus vos abençoe. Você pode comentar se gostou ou não, mas a palavra de Cristo, ela é sempre verdadeira e ela é a última e a primeira.